Bem, eu convido todos que estão participando nisto para simplesmente se dar um momento, relaxe cada parte do seu corpo, relaxe seus braços, seus ombros, sua cabeça, seu pescoço, suas pernas, seus pés. E neste lugar de relaxamento, vamos convidar Kryon e Adironda. Eles estão sempre com estes canalizadores. Realmente não há nada a fazer a não ser dar um passo para o lado e permitir que eles venham. E para nós nos prepararmos, um pequeno espaço para receber aquela mensagem, para que possamos estar naquela mesma vibração, na mesma frequência na qual a mensagem está sendo entregue. E agora que nós criamos este campo de coerência entre nós, um que é relaxado, pacífico e sintonizado na energia do amor, eu entregarei a pergunta que eu gostaria que Kryon e Adironda respondessem. Então, querida Adironda e querido Kryon, por favor, deem-nos a sua visão sobre o que está acontecendo agora mesmo no planeta. O surgimento dessas guerras que nós vemos agora é uma surpresa nessa mudança ou é algo que vocês viram vindo? A esperança. Saudações, meus queridos. Eu sou Kryon do Serviço Magnético. Eu estou muito consciente de quem está ouvindo. Este é o grupo do Círculo dos 12 que me ouviu abordar esta mesma pergunta nas canalizações que eu dei, especialmente aquelas mais recentes. Mas ainda há aqueles que não as ouviram ou não se deram conta de algumas verdades muito claras, respondendo especificamente. Isto era sabido. Esta mudança em particular sempre foi profetizada. Poderíamos dizer que foi o motivo para eu estar aqui. Chegando em 1989, a primeira coisa que eu disse a vocês foi a respeito de agora. No primeiro livro que foi lançado, chamado The End Times, o fim dos tempos, se tratava do fim dos velhos tempos. E a profecia era clara. Vocês não teriam um Armagedon, como alguns pensavam que aconteceria. Em vez disso, haveria uma mudança da consciência da humanidade e, carregado com aquilo, haveria os tipos de batalhas que vocês não esperavam. Baixa consciência versus uma consciência mais elevada. Isso não diz a vocês que há guerras aqui entre países de alta e baixa consciência, apenas fala sobre a escuridão. Aqueles que lutam, aqueles que estão cansados de lutar, aqueles que fariam ou não fariam em tempos de batalhas. Então, vocês não definem a humanidade ou países como sendo luz ou escuridão. Em vez disso, poderíamos dizer que há uma lacuna de liderança entre a consciência baixa e a consciência elevada. Poderíamos dizer que ainda há uma ideia entre aqueles que você vê agora mesmo lutando com certos tipos de consciência de uma velha energia que pensam que a solução apenas viria a partir da batalha. Meus queridos, é isso que está mudando. É uma ideia geral de como resolver as coisas. As pessoas perguntaram, bem, qual é o próximo passo? Você diz que isso não foi uma surpresa, não foi? Você diz que isso foi esperado. Eu disse que isso estava vindo. Quais são as soluções? A primeira, eu diria, é a permissão que você poderia ter de ensinar às suas crianças que a história não é aquilo que elas experimentarão.
Quantos no planeta dizem às suas crianças que este é quem é o mal, esse é quem é o bom, aqui está o que você deveria esperar. Aqui está o que estes fizeram no passado, espere isso novamente. Isso é excepcionalmente comum. Pais, vocês estão conscientes de que, em vez disso, vocês poderiam dar a história daquilo que já ocorreu e pintar aquilo como se fosse uma energia mais velha. E você podia dizer que vocês aprenderam a esperar algo diferente e talvez eles poderiam até mesmo ter uma liderança que faria assim, da mesma forma. Esses são os tipos de mudança de consciência sobre as quais estamos falando. No entanto, há aquelas pessoas investidas na guerra. Mantenha a guerra, eles dizem, mantenha obscuro, porque isso é o que nós esperamos. Mas há mais. Algo que muitos de vocês já sabem. Se vocês retornarem na história da humanidade e da civilização, o que vocês verão é uma civilização guerreira na humanidade. Isso é tudo que vocês verão. Há certas demarcações de civilizações, mesmo nos livros de história, que são marcados pela guerra. Mesmo as últimas duas grandes guerras que vocês tiveram. Vocês tiveram uma guerra mundial. Todos foram almoçar e depois fizeram novamente. É quase como se eles fizessem uma pausa e voltassem pelos mesmos motivos, com os mesmos países. Isto é a história se repetindo, porque é da natureza humana. Será que isso poderia alguma vez mudar? Seja bem-vindo ao agora. Adironda disse: vocês não encontram as mesmas reações nos países hoje. Eles não embarcam imediatamente em um alinhamento do Ocidente contra o Oriente ou um alinhamento do Norte contra o Sul. Eles não embarcam imediatamente porque o seu vizinho está em guerra e eles costumavam fazê-lo. Dê uma olhada na história. Aquilo marcava o que acontecia em todos os casos. Havia um alinhamento político, e era isso que se fazia, não desta vez. E é isso que nós dissemos para vocês esperarem. Um diferente tipo de consciência. A batalha da luz e da escuridão não é uma velha batalha que vocês já viram antes, de países contra países, ou da história com a história. Tem um complemento que vocês podem observar imediatamente. O mal, escuridão. Aqueles que querem apagar a luz de um trabalhador da luz. Aqueles que querem colocar você com medo. Pessoal, porque o medo cobrirá sua luz. Nós dissemos que isso estava vindo e está aqui. E há mais. Nós dissemos que este é literalmente um despertar de algo que é parecido a um coma. Que a velha consciência literalmente tem sua própria dimensão. E que ir para uma consciência mais elevada é literalmente uma mudança de realidade dimensional. Você vai para uma outra fase, diríamos assim, do pensamento. Você desperta para uma consciência que nunca esteve lá antes. E você se pergunta, por que eu não vi isto antes? Porque a luz está sendo acesa pela humanidade. E vocês estão começando a olhar para as coisas de forma diferente. Este poderia ser o último conjunto de batalhas, meus queridos, quando a humanidade começa a ver, nós nunca queremos que isso aconteça novamente. Qual é a solução? Será que podemos finalmente ter compaixão, substituindo o ódio? Poderia haver uma permissão para mudança e transformação, uma permissão para aquilo que vocês poderiam fazer e que vocês nunca fizeram antes. Poderia haver uma permissão para pensar de forma diferente. Poderia haver uma permissão para dizer, nós gostaríamos de eleger lideranças mais jovens, lideranças que não tivessem passado pela velha energia, sendo tudo aquilo que eles conhecem. Pense sobre isso. Há muitas mudanças em andamento. Há esperança? Eu direi a vocês. É isso que há, porque é isso que acontecerá.
Lentamente, este planeta se reparará de uma atitude de uma velha energia e se moverá em direção ao amor, compaixão, compreensão. Nunca haverá um planeta de amor universal onde todos dão as mãos e cantam a mesma canção, como foi dito a alguns de vocês. Sempre haverá dualidade. As pessoas são diferentes e têm diferentes ideias da forma de fazer as coisas. Haverá discussões, mas não significa que vocês precisarão matar uns aos outros. Haverá maneiras de comercializar uns com os outros e compreender as coisas que são diferentes de qualquer outra época no planeta. Este não é o mundo do seu avô. Esta é a resposta a esta pergunta. Bela resposta. Obrigada, Adironda. Obrigada, Cryon. Eu tenho mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se há alguma coisa que vocês veem, sentem ou percebem virando a esquina e que ninguém espera. Vocês têm um lampejo de como tudo isso acabará? Vocês fazem a pergunta: o que mais os surpreenderia no futuro que vocês pensam que acontecerá ou poderia acontecer? A mente do ser humano, sendo tridimensional e muito linear, você diria, bem, nós teremos paz na Terra. Vocês terão o tipo de paz onde não há aqueles que têm soldados e armas. Você poderia dizer, bem, esse será o fim de tudo e as coisas mudarão. E vocês terão uma terra pacífica que vive junta em harmonia. Meus queridos, esta de fato é a meta. Esta é uma surpresa nela mesma, não é? Mas longo prazo, aqui está a pergunta. Digamos que você poderia parar sua vida aqui e pegar uma máquina do tempo e pará-la e acelerá-la para 100 anos adiante, talvez 150 anos, e retornar para a Terra. Qual seria a sua surpresa? Você esperaria uma Terra harmoniosa? Sim, você encontraria uma. Meus queridos, este é o potencial, uma terra harmoniosa. Além de tudo o que a técnica trará a vocês, novas formas de cultivar, novos tipos de produção de eletricidade, tudo isso, vocês poderiam esperar isso estará lá. Mas o que é que poderia surpreender vocês? E os historiadores, e sociólogos, e psicólogos, o que seria? Esta é a pergunta, e eu responderei. Há um potencial espreitando, sobre o qual ninguém suspeita. É o surgimento de uma nova sociedade. É quase como o que aconteceu com aquilo que vocês chamam de América, os Estados Unidos. E o que aconteceu lá, há um curto período de tempo atrás, para trazer a vocês um país de abundância e liberdade que não tinha sido visto antes. Há um outro espreitando. O mesmo tipo de coisa, isso quer dizer novos tipos de governo, sobre os quais ninguém nunca pensou. Um governo benevolente poderá nem mesmo ser baseado em partidos, eu já estou entregando. Há algo que acontecerá em um continente que é basicamente um continente sem uma história que precisa ser reescrita, sem um viés dos cidadãos de um país que precisaria mudar. O continente é a África. Você ficaria chocado em descobrir uma civilização próspera que fosse a mais avançada no planeta lá? Com coisas que você não esperava que poderiam estar lá? Com uma civilização que não precisa reescrever a si mesma porque não tinha uma história? Assim como
nos Estados Unidos. Não havia uma história dos Estados Unidos para ser reescrita. Ele captou a história de todos os imigrantes para criar a si mesmo. O mesmo seria verdade. Há algo que acontecerá lá, e o potencial está começando até mesmo agora. Um país que tem abundância de alimentos, de saúde, devido às invenções que estão aqui. Mas, além disso, novos tipos de governos e liberdades que surpreenderão a todos. Aquilo, meus queridos, é uma surpresa. Nós damos a vocês esta informação que já demos antes, anos antes, porque o potencial disso está tão forte. Há pedaços e partes daquilo que já começaram. Há indivíduos que já estão olhando para os vários tipos de governos e sistemas e economias que funcionarão melhor do que qualquer outra no planeta agora mesmo. Porque eles estão vendo os erros, estão vendo aquilo que cria até mesmo um país livre, voltando contra si mesmo, uns contra os outros, sem ser capaz de concordar em nada, e finalmente gastando seu dinheiro, lutando consigo mesmo. Como podemos nos livrar disso? Há formas. Assim como há formas totalmente novas com os Estados Unidos, neutralizando as coisas que ele viu na história e que ele corrigiu. Observem por essas coisas. Estão vindo, não rapidamente, mas estão vindo. Tudo é parte de um novo planeta, uma nova Terra, que nós vemos desenvolvendo-se. Há indicações muito fortes, meus queridos, de que a luz está vencendo, e é para aí que vocês estão indo. E sejam conscientes. Esses tipos de mudanças são mais lentas do que vocês gostariam. Vocês sabem disso. Conforme vocês observam sua Terra e veem o que aconteceu nesses últimos anos, que diria que há uma grande mudança acontecendo e as pessoas estão se preocupando mais uns com os outros e olhando para estas coisas. E vocês não esperavam por isso também. Vocês não esperavam chegar nem perto de onde está indo, porque vocês não sabem o que não sabem. Se tornará um planeta multidimensional, isso quer dizer, vocês terão uma diferente física, diferentes ideias, diferentes invenções, que permitirão que as coisas aconteçam. Coisas que vocês dizem que agora nunca poderiam acontecer. Esta é a surpresa. Eu sou Cryon. E que amo todos vocês. E assim é.